11 horas e 15 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Esportes. Antônio Lupi, faça as honras da casa, você tem um convidado especial aqui no nosso programa, Lupi. É isso, Júlio. Vamos falar um pouquinho mais de Guarani. Guarani que lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani que tem feito uma boa campanha no principal objetivo da temporada, né? Que é esse acesso, e por isso estamos recebendo aqui no CBN Esportes de hoje, dia 17, quarta-feira, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Tudo bem, Rômulo? Bom dia. Nos ouve bem? Tá tudo certo com o amigo? Bom dia, Lupe. Te escuto perfeitamente, cara. Bom dia, Nação Bugrina. É um prazer poder falar com vocês novamente aqui na CBN Esportes. Legal. Bom dia, Júlio. Bom dia, Isso. Romão. Boa. Vamos lá, então, começar a entrevista. Rômulo, primeiro para falar Bora. sobre esse momento interessante do Guarani, né? Parece que aquele time que vocês tanto sonharam, um encaixe perfeito, tá acontecendo agora na Série C, e com o Hélio Cizenando, né? Que foi muito questionado naquele início de competição. A diretoria resolveu mantê-lo no cargo e os números estão aí favoráveis ao Guarani. Cara, é o futebol, né? Acho que o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui dentro do Guarani Futebol Clube, que é uma reconstrução em cima de um período muito ruim que a gente vem passando nos últimos anos, e você conseguir resgatar uma credibilidade é muito difícil, né, cara? Então acho que isso é um pouquinho acho que é um pouquinho da semente que a gente plantou lá atrás e que está começando agora a dar um pouco mais de frutos. E o Hélio está trabalhando muito, muito focado. Ele conseguiu entender que a nossa competição da Série C é uma competição de muito confronto. A nossa equipe é uma equipe muito qualificada. E eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Ele acabou encontrando o encaixe ideal do time, né? Eu acho que a gente não ganhou nada ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos com os pés no chão, mas pelo menos o caminho a gente já encontrou dentro do processo do esquema que o Hélio vem desenvolvendo dentro do futebol. Isso é muito importante. Júlio, Carlão de Freitas, Rômulo Amaro é o nosso convidado hoje, presidente do Guarani. Se vocês me permitem, eu já vou fazer mais uma. Fica à vontade. E aí eu já passo para vocês. Porque, ô Rômulo, só mais uma questão e achei legal ter você aqui pra gente falar sobre isso, porque a gente vê que muitos clubes têm passado por algumas dificuldades financeiras, e em dois momentos da temporada o Guarani teve ali um probleminha. O Frontini falou que justamente aquela eliminação na Copa do Brasil, que ainda acho que vocês lamentam muito, né? Acabou pesando no orçamento, e agora recentemente, mas a informação é que já foi tudo colocado às claras. E você é um cara que nos bastidores, a gente vê a tua presença muito forte no vestiário, e isso é um indicativo muito positivo, porque os jogadores, eles acreditam na pessoa do presidente Rômulo Amaro. Como é que tem sido também controlar essas finanças em meio a dificuldades, a problemas financeiros que o futebol brasileiro atravessa? Lupe, é importante você colocar essa questão, cara, para que o torcedor entenda também, e toda a coletividade bugrina, os ouvintes, que é um sucesso a Rádio CBN, porque hoje o futebol brasileiro enfrenta muitas dificuldades financeiras. Eu acho que passamos por alguns momentos de glória, né, financeiramente dizendo, aí com as libras, as ligas, né, injetando muito dinheiro no futebol brasileiro, as próprias casas de aposta também, que hoje passam por uma regulamentação federal onde tem um valor significativo para hoje uma casa de aposta ser apta a poder patrocinar um time junto ao governo federal. Então, acho que tudo isso impacta e fez com que aumentassem muito também os salários dos jogadores, né? Então, você tinha aí agora a oferta e a procura. Então, hoje, você já vê uma equalização um pouco melhor desses valores dentro do futebol. E hoje, a maioria dos times, os que não estão enfrentando dificuldades, irão enfrentar daqui para frente. Que realmente um clube, principalmente que está enfrentando uma competição onde as receitas são mais reduzidas, que é o nosso caso. Você também tem uma dificuldade extrema em manter não só a folha de pagamento, como todas as outras despesas em dia.
Então, isso é uma ferramenta difícil de você administrar. Mas aqui no Guarani, a gente trabalha com a verdade, cara. Então, você falou esse ponto de dentro do vestiário. Então, eu faço questão de manter toda a comissão e os atletas dentro da nossa realidade. Desencaixes aqui vão acontecer pontualmente. Sim, todos os clubes hoje passam de dificuldade financeira. Porém, aqui dentro, nós vamos procurar falar sempre a verdade, conduzir da melhor maneira possível e buscar sempre a solução. Porque credibilidade você conquista, você não compra, você não adquire do dia para a noite. E é o que a gente tem feito aqui dentro do Guarani Futebol Clube. Procurar trabalhar com transparência, com verdade. Então, problemas vão existir? Vão existir. Soluções também existem e a gente também busca soluções e procura buscar e botar na mesa para deixar todo mundo na mesma página. Olha, está acontecendo isso, nesse mês nós temos um problema de desencaixe financeiro, sim. Nós estamos trazendo, apresentamos aqui no dia do lançamento da nosso novo uniforme, alguns parceiros que iniciaram com a gente nessa nova trajetória do Guarani, nessa nova reconstrução, que estão já nos ajudando muito. Então, assim, buscando, trabalhando, nós estamos, Lupe. Eu acho que isso é o mais importante, cara, é manter essa transparência, é buscar sempre a verdade e trabalhar, cara, não tem outro caminho. Vamos trabalhar e a gente vai conseguir chegar lá, falta pouco. E é muito importante essa fala do Rômulo, Lupe e Carlão, porque a gente, Romão, que tem aqui mais contato até com o torcedor, tem muito torcedor bugrino, eu entendo também, tá? Fica bravo, poxa, agora que o Guarani tá na liderança, vocês da imprensa ficam falando sobre atrasos. Não, a gente trouxe desde o começo que foi algo muito pontual, que vocês conseguiram deixar muito claro pro elenco o porquê da dificuldade e claro que é o nosso papel também trazer isso pro torcedor, fiscalizar também, mas acho que tá muito claro que é uma dificuldade já sabida. A Série C, ela tem esse elemento de ser uma competição que atrai menos recursos, então a diretoria, ela tem que realmente se desdobrar para conseguir manter tudo em dia. Então é muito bom esse esclarecimento aqui do Rômulo Amaro, e isso também é levado ao nosso ouvinte aqui, bugrino. Carlão de Freitas. Ô, Romão, bom dia. Uma boa quarta-feira aí. Olá, Carlão, bom dia, cara. Bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Gostou da fotinha lá, né? Gostei demais. Ô, Rômulo, é o seguinte, Lembrança cara. boa. O Guarani é um clube que ele se notabiliza assim, de não dar muita sequência para treinador. Isso não de agora, isso dos nossos tempos de garoto, tempo de Betuzini e tal. Mas também nesta nova roupagem do Guarani, é um clube que não dá tanta estabilidade para o treinador. E o Hélio Cizenando, quando ele chega e a gente até brincava com um prazo de validade, porque teve uma rejeição, ainda carregava uma pressão do passado, o time estava demorando para engrenar. E vocês até tiveram paciência, acho que em algum jogo aí ele teve na Berlinda, não sei, mas a gente ouvia muita coisa. Mas vocês tiveram a paciência e permaneceram com ele, e agora nós estamos falando de encaixe, estamos falando de liderança, estamos falando de um time em que a gente sabe a escalação de core salteado. Valeu a pena, Rômulo, ter essa paciência? Valeu a pena a ponderação e deixar o Hélio tocar o trabalho? Carlão, eu acho assim, cara, o futebol brasileiro, não só o Guarani, né? Não só o futebol do interior aqui, da região metropolitana de Campinas, como do estado de São Paulo, mas é cultural esse processo, né, cara? Hoje a gente sofre uma pressão muito grande em cima do resultado esportivo. Ainda mais a torcida bugrina que vem sofrendo já há muitos anos, né, cara? Com falta de resultado, com falta de colocação, com falta de participação em grandes competições. Mas o que a gente precisa entender? Hoje o futebol está mudando. E quanto mais você tiver e poder dar continuidade ao trabalho, poder dar estabilidade, estrutura para o profissional, dentro das características que realmente ele traçou, dentro do perfil que ele traçou, que você conversou, não tem como você avaliar um trabalho. Hoje, você pega, por exemplo, vamos pegar os principais cases, né? O próprio São Bernardo, que está aí há quantos anos o Catalá está dentro do São Bernardo? E olha aí os resultados que ele está conseguindo atingir. Ele sofreu alguns processos lá de quase desligar, ou quase chegar a um momento de, pô, vamos trocar. Mas o Palmeiras também, que são cases aí interessantes. Então, eu acho que é muito mais um processo de mudança cultural e de você também assumir esse protagonismo e dizer, não, vamos acreditar no trabalho, ter convicção. É muito difícil, você vai sofrer uma pressão
muito forte da imprensa, uma pressão muito forte da torcida, mas quando você tem a convicção, cara, e tem pessoas internamente te apoiando nas tomadas de decisões, eu acho que fica muito melhor de você conduzir. É óbvio que o resultado ele é pautado por tudo. Ah, será que se ele não tivesse hoje líder do campeonato, ou se não tivesse com as vitórias e os desempenhos e a colocação do modelo de jogo que ele encaixou, a gente ainda estaria com ele? Eu não sei responder essa pergunta, cara, mas eu estou muito satisfeito com o trabalho do Hélio Cisenoni, dele, da comissão técnica dele inteira, do Henrique, do Lucas, do próprio Frontini, que está também nos ajudando muito nesse momento. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo o trabalho, os jogadores também, a torcida e continuar trabalhando, porque a gente, como eu falei desde o início, a gente ainda não conquistou nada. A gente está num caminho muito certo, muito interessante. Eu pretendo manter nessa mesma pegada, na alta intensidade, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Muito bem, tem algumas perguntas aqui de alguns torcedores bugrinos, viu, Rômulo? Vou misturar também com algumas perguntas minhas. A começar pelo Ralf, né? O Ralf completou 6 meses de Guarani, não soma nem 100 minutos dentro de campo, né? O Ralf chegou com uma expectativa muito grande pelo currículo que ele tem, né? E apesar de ter 42 anos, a gente sabe que o Ralf, fisicamente, ele é até um jogador fora do comum, assim, né? Então a gente queria entender, eu sei que você é um cara que vive muito o dia a dia, tá sempre ali com o elenco também, acompanha alguns treinamentos. Por que poucas oportunidades pro Ralf? E o que você tem achado desses 6 meses do Ralf no dia a dia também? Júlio, o Ralf é um atleta assim, cara, ele é fora da média, ele é acima da média, ele é um cara muito de grupo, é um cara que participa muito do dia a dia, nos treinamentos ele se dedica ao extremo. O fator, acho que de 42 anos, ele impacta um pouco nesse processo, onde a gente buscava aí uma retomada dentro do campeonato e um resultado desportivo em função das primeiras rodadas, né, na chegada do Hélio. E eu acho assim, cara, ele é um cara muito interessante. Eu acho que não encaixou ainda o momento dele junto à necessidade do treinador. A gente tem ali um meio-campo na volância que são atletas que já vinham desempenhando um bom papel, né? Com o William Farias, o próprio Natan Melo, com a chegada do Carlos Eduardo. Eu acho que o próprio João Paulo. Então, assim, ali aquela parte de volância, primeiro, segundo volante, a gente estando bastante respaldado ali, mas eu acho que vai chegar o momento dele ainda, cara, dele vir, dele nos ajudar. Ele é um cara que está muito presente no dia a dia, um cara que contribui muito para a gente. A gente está muito, muito satisfeito com o Ralf aqui. É óbvio que tem que ser, a gente tem que respeitar a decisão do treinador, que eu acho que ele está fazendo o melhor que ele pode fazer dentro das ferramentas que a gente tem, né? Sim. Até porque hoje o meio-campo do Guarani, né, Rômulo, é talvez o setor menos contestado. A defesa também, mas você tem o William Farias muito bem, o Carlos Eduardo, o Isaac voltando a jogar, então claro que não dá nem pra questionar isso. Acho que é mais essa curiosidade, porque o Ralf tem jogado muito pouco. Sim. O Diego Teixeira tá mandando aqui, ô Rômulo, ele perguntou do Bruno Sávio, se tem alguma chance do Bruno Sávio, que tá saindo do Goiás, não sei se você tá sabendo, ele tá rescindindo o contrato lá com o Goiás, se teria alguma chance dele voltar. É um jogador meio caro assim também. Cara, eu acho que a nossa realidade financeira hoje, nós temos que estar com os pés no chão, né? Como eu comentei no início. Óbvio que nós estamos olhando o mercado, sim, já antecipando algumas coisas em função da janela que está se aproximando, mas a gente precisa ter responsabilidade financeira. Bruno Sávio, ele teve uma passagem marcante aqui no Guarani, é um jogador de alto nível, tanto é que ele está na Série B, né? Eu gostaria muito de ter ele no elenco do Guarani, sem dúvida alguma. Agora, para isso, a gente vai ter que trabalhar bastante, se fosse o caso, né? Mas Sim. eu nem sabia que ele estava saindo de lá. É uma notícia de ontem, viu, Rômulo? Ele está negociando a rescisão com o Goiás, está muito satisfeito. O Goiás está atravessando também problemas financeiros. A realidade do futebol brasileiro tem sido complicada em todas as divisões. Inflacionou demais, né? Inflacionou demais. O próprio Rômulo, nessas conversas sobre essa situação do Guarani, o porquê às vezes eu não vivo o Guarani a parte administrativa, mas porque às vezes pode ter algum deslize. O elenco do Guarani, ele é muito caro. Sim.
né? Um elenco acima da É Série isso. C. Pô, o João Paulo ele tem camisa no São Bernardo, que é o líder da Série B. Né? Você tem É. jogadores de renome. O futebol ficou difícil hoje, né, Rômulo? Assim, ele inflacionou demais. Os jogadores ganham muito, né? Tá complicado, ainda mais pro Guarani, que disputa um campeonato deficitário, mas com um time acima da competição. Perlão, você tocou num ponto interessante, cara. Hoje, se a gente for avaliar individualmente cada atleta do Guarani, 80% do nosso elenco é de Série B, cara, Sim. praticamente, ou até de Série A em alguns momentos. Então, eu acho que é muito delicada a situação de você fazer algum movimento, porque como é que faz? As receitas baixas, né, na Série C. A gente está trabalhando aí, estamos buscando novos parceiros, novas oportunidades, patrocínio, mas mesmo assim, se você for analisar daqui para o final do campeonato ainda, a gente tem, fora as próximas 9 rodadas, temos a segunda fase ainda. Então temos que ter os pés no chão, né? Que nem respondendo a pergunta do torcedor, Bruno Sávio, pô, ele é super bem-vindo aqui no Guarani Futebol Clube. Se tiver dentro da nossa condição financeira, será muito bem-vindo. Só que nós temos que ter responsabilidade financeira e os pés no chão. Muito bem, o Fábio Scheib tem uma pergunta, você tem Não, uma só também? pra gente não fugir desse assunto, aí já manda pro Chaib, o Rômulo, e a janela do futebol brasileiro, né, a segunda janela, ela abre no dia 20, se não me engano, 20 de julho, né, ou seja, daqui um mês, mas as equipes já vão se organizando agora porque os interesses eles chegam. Você teme ou já chegou alguma coisa de alguma provável saída? Porque é isso, né? Quando o time se destaca, os jogadores se destacam e acabam chamando a atenção. Ontem o Matheus Costa, que é técnico da Inter de Limeira, quando a gente foi elogiar o elenco dele, ele falou: não, pode parar, porque a janela vai abrir e eu vou perder jogador. Você também tem esse medo ou já tem alguma informação que o Guarani pode ser desfalcado nessa janela por conta de algum interesse ou de fora ou do Brasil por algum jogador do Guarani? Ô, Lu, por incrível que pareça, cara, nós não recebemos nenhuma sondagem ainda, tá? Uhum. Há cerca de uns 20, 30 dias atrás, tiveram algumas especulações, mas assim, nada oficial e nada firme. Então, até agora, não chegou nada para o Guarani de proposta formal ou de interesse firme mesmo em cima de nenhum atleta do Guarani. É óbvio que a gente sabe que, pelo desempenho que vem apresentando alguns atletas, isso pode vir a ocorrer. E nós vamos analisar e procurar tomar a melhor decisão, né? Fábio Scheib, o presidente do Guarani, está na sua escuta, Rômulo Amaro. Muito bom dia, presidente. Bom dia à nação bugrina também. Falando um pouco, é um assunto um pouco controverso, né? A gente sabe que o Guarani tá na liderança do campeonato, fazendo uma campanha muito boa, mas tem essa questão das eleições também no Guarani, né? Como que fazer com que isso não interfira justamente, né? A gente conhece muitos casos, essa parte de bastidores, essa parte política acaba interferindo muito no campo também. Como fazer para não interferir, para não machucar aí essa campanha do Guarani, está indo tão bem no campeonato, né, o líder do campeonato, e essa determinação da justiça aí de novos pleitos no clube, como vai ser o horizonte para o Guarani nessa questão. Fábio, esse é um fator, cara, que nos pegou de surpresa. Para dizer bem a verdade para você, a gente continua com o trabalho muito focado, com o nosso principal objetivo, que é o retorno à Série B, e, e a gente imaginava que poderia ter barreiras e desafios pela frente, mas eu não imaginava que a gente teria uma surpresa é, tão desagradável como essa. Por que que eu digo tão desagradável? A gente vai respeitar a justiça em todos os seus aspectos, em todas as suas determinações. Então, ela determinou, a juíza determinou, nós já marcamos, fizemos um edital para o dia 26 de julho, para novas eleições. Então, nós vamos seguir rigorosamente a determinação da justiça e vamos continuar trabalhando com a mesma forma, mas é assim uma situação muito assim triste, eu vou dizer, porque a nação bugrina não merece isso, sabe? Agora que a gente está conseguindo dar um pouco de alegria para o torcedor, a gente está voltando ao protagonismo do futebol de Campinas, futebol do interior, dentro de uma competição que a gente sabe como é uma competição que a gente sofreu muito em 2025, por causa de um ponto a gente não subiu e o trabalho também foi buscado ser
feito, realizado da melhor forma possível. Então é uma coisa que choca bastante as pessoas que tomaram essa atitude, que buscaram essa atitude, deveriam pôr um pouquinho a mão na consciência e pensar, porque a gente está num momento muito importante. Isso pode sim atrapalhar, tá? O ambiente, ele conturba sim. Nós estamos controlando aqui da melhor maneira possível, da melhor forma possível, e nós vamos conseguir, cara. Nós vamos conseguir passar por mais essa barreira, por mais esse desafio. Isso faz parte do Guarani, tá no nosso DNA. Nós vamos vencer mais essa batalha, mais esse desafio aí, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita transparência e com muita realidade e com resultados também, que eu acho que vai ajudar bastante. O José Guimarães pergunta aqui no nosso WhatsApp, Rômulo, como está a situação de SAF no Guarani, e até o Luiz também complementa aqui se o Roberto Graziano tem mantido contato com vocês, se ele ainda é um parceiro comercial enquanto a SAF não avança. Cara, a SAF, muito boa pergunta. A SAF, acho que não é segredo para ninguém que nós temos o interesse em dar sequência ao processo, né? Já foi aprovado a alteração do nosso estatuto, já foi aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo, e inclusive a gente tinha recebido do parceiro até a proposta inicial, e que automaticamente ela foi suspensa em função da marcação de novas eleições. Então, até nesse ponto, essas eleições também acabaram, de uma certa forma, atrapalhando esse planejamento que estava bem adiantado, que também a gente sente bastante isso, porque já era para a gente estar com essas assembleias em andamento, inclusive, né? Se a gente pegar, retratar e fazer uma volta aqui no tempo, nas datas, essa semana aqui era para estar finalizando já essa votação da SAF, já para assumir aí, de repente, no início de julho, caso fosse aprovado pelos sócios, né? Porque lembrando e deixando bem claro, quem toma essa decisão serão os associados do Guarani Futebol Clube. Nós faremos toda a análise, o acompanhamento, as apresentações, mas isso passa por um processo de análise e votação dos sócios. Mas é um objetivo nosso. Eu acho que o futebol brasileiro, tendo uma proposta condizente dentro da realidade hoje, perante até as SAFs que a gente já tem como exemplo, tanto SAFs que estão indo bem, quanto SAFs que não foram tão bem assim, serve de exemplo para a gente tomar a melhor decisão. E quanto ao contato com o Roberto Graziano, a gente se fala assim, não todos os dias, mas uma vez a cada 15 dias. A gente troca muita figurinha, não só em função do contato que ele tem interno com a gente aqui, das parcerias que a gente já teve e que a gente tem, e também a gente troca muita ideia. Eu converso com muito presidente de clube para trocar ideia, aumentar a experiência. Estou fazendo um curso lá na Federação Paulista de Gestão dentro do futebol, o curso Master. Lá tem vários presidentes que estão fazendo junto. Eu acho que esse network, essa relação é muito saudável, muito importante. E o Roberto também tem uma experiência grande dentro do futebol. O resultado que ele está tendo no São Bernardo, acho que deixa bem claro isso, né? Então ele é uma pessoa que a gente tem um contato próximo, sim, e eu às vezes troco bastante ideia com ele em relação até futebol, em relação comercial de algumas coisas. A gente tem uma relação próxima, sim. Bom, até inclusive foi a mensagem do Eduardo Ramos aqui, ó. Gostaria de perguntar ao presidente se ele consegue tirar alguma lição de casos de sucesso, como Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Novo Horizontino. O que ele consegue tirar de lição dessas gestões para aplicar na prática no Guarani. Então, vai até de encontro ao que você está dizendo agora sobre esse contato, esse networking com outros clubes, né, Rômulo? Sim, cara, a gente assim, é óbvio que você pega os exemplos positivos, eles são muito importantes, os cases positivos são muito importantes para que a gente crie um processo dentro de um planejamento. Só que para você criar um plano de ação, para você executar isso, existe uma diferença enorme de estrutura de um time que está hoje numa Série A, que tem uma receita aí de 100 milhões ano, para um clube que tem uma receita infinitamente reduzida. Então você tem um pouco de dificuldade de implementar os mesmos processos, mas a gente tem feito isso na medida
da nossa possibilidade e da nossa necessidade. Então, eu peguei alguns exemplos do Palmeiras, internos voltados para a área de fisiologia, para a área de adaptação na medicina do esporte, na área de recovery. Então, assim, hoje nós já temos alguns processos andando, é óbvio, dentro das nossas limitações estruturais. Então, acho que isso são cases que eu vou pegando e aprendendo no dia a dia, nos encontros, nas conversas. Esse curso que eu estou fazendo está sendo um curso de muita valia, tá agregando muito conhecimento, e o nosso objetivo é esse, é trabalhar aqui e transformar, reconstruir o Guarani Futebol Clube dentro das esferas do futebol. O Lupe tem mais uma pergunta para a gente fechar? Eu tenho só mais uma pergunta, presidente, sobre o estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Que inclusive vai ser palco aí nos próximos dias do Brasil Ladies Cup, com Palmeiras, Flamengo, futebol feminino, e o Brinco de Ouro já foi utilizado por Palmeiras, já foi utilizado por São Paulo, quando essas equipes têm shows nos seus respectivos estádios. O Guarani continua aberto a essas parcerias que podem também aí render público, render, quem sabe, parcerias futuras envolvendo até jogadores. Como é que tem sido o contato com esses clubes para trazer ainda mais jogos para Campinas utilizando o estádio Brinco de Ouro da Princesa? Lupe, a gente tem recebido bastante procura, cara, por vários times do Brasil. Inclusive, a gente está até segurando um pouco isso para até manter a qualidade da grama no nível que a gente realmente tem como objetivo, né? Uma observação importante, cara, é que o fato de a gente ter reformado, trocado a grama do estádio Brinco de Ouro por essa grama nova, que é a Tarroma 31, que é a grama que vai ser, inclusive, utilizada no estádio onde vai ser a final da Copa do Mundo agora, de 2026, nós conseguimos colocar essa mesma grama, dar essa mesma qualidade no nosso centro de treinamento. E o centro de treinamento nós já estamos utilizando ele desde o mês passado. Então isso está dando um respiro muito grande para o Brinco de Ouro. A gente estava treinando algumas vezes por semana lá. A gente estava treinando em Louveira também, estava treinando em alguns outros campos. Então hoje a gente atravessa a rua aqui, treina, tem uma qualidade muito próxima ao Brinco de Ouro. Em alguns momentos, quando a gente estreou, ela estava com uma qualidade até superior ao gramado do Brinco de Ouro dentro do centro de treinamento, o que permite uma estrutura para a comissão técnica poder efetivar o seu trabalho e até para os próprios atletas poderem desenvolver o seu trabalho com uma tranquilidade melhor. E isso faz com que a gente consiga tratar melhor também a grama do estádio Brinco de Ouro. Então a gente está sendo procurado sim. Esse fator da Ladies Cup que você citou é muito interessante, porque essas seleções que virão para fazer esses jogos no Brinco de Ouro já estão avaliando uma possibilidade de ter o Guarani como sede da Copa Feminina de 2027, da Copa do Mundo de 2027 feminina, que será aqui no Brasil. Sim. Então a gente também estamos abrindo as portas para essas equipes de nível internacional para poder fazer essa avaliação, e nós estamos disponíveis também a oferecer esse processo para eles. Boa. Fechou. Muito bem. É isso. Só mais uma. Carlos Eduardo, Guarani vai exercer a prioridade de compra ou ainda você não pode falar isso pra gente? Cara, a gente está conversando. O Carlos Eduardo é um jogador muito importante para o nosso elenco hoje. Ele está com uma definição muito importante aqui dentro do Guarani Futebol Clube, e a gente vai procurar desenvolver a aquisição dele, sim. Aí sim, boa. Rômulo, valeu, hein? Parabenizar, o Rômulo tá dando boas entrevistas. Eu lembro da primeira entrevista do Rômulo. A primeira entrevista foi tenebrosa. Mas também, o maior furacão que verdade. o Marconato saiu. Nossa! Mas aquele dia, eu lembro, na verdade não foi nem uma entrevista, foi um pronunciamento logo após o rebaixamento em 2024. Pô, só isso só, né? Nossa, só isso. E ele nervoso, até na hora de cumprimentar, ele meio que cumprimentava com a mão dura, porque não querendo soltar, sabe? Pra não precisar sentar na mesa. Mas melhorou muito. E o Rômulo sempre atencioso, nos atende com muita educação, que eu acho que é o mais importante, esse diálogo. Porque ele não conversa só conosco, né? Ele conversa com o torcedor do Guarani, que é o mais importante. É isso, Rômulo. Parabéns aí pelo trabalho e vamos nos falar mais vezes. Você é sempre bem-vindo aqui na CBN. Obrigado, um abraço aí, Carlão. Obrigado, Júlio. Obrigado,
cara, a gente a casca vai ficando grossa, né, Carlão? A gente conversou nesse vídeo, né, velho? Vai Porque ficando experiente, né? e também assim, cara, você começa a entender um pouco mais o contexto Sim, e algumas coisas a gente tem que enfrentar. Se a sim. gente quer mudança, cara, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. E eu trabalhei com o Abílio Diniz, né? Ele falava isso: você nunca vai conseguir ter resultados diferentes se você não mudar as suas atitudes. Você tem que ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Sim. E é isso que a gente está procurando fazer aqui no Guarani Futebol Clube, cara. E se Deus quiser, vai dar certo. Boa. Valeu, Romão. Um abraço pra você. Rômulo Amaro, presidente do Abraço. Guarani, aqui Valeu. com a gente. Agora 11h40.